paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com você, amém? Nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Josué, capítulo 10, de 1 a 11, e tem como título Transformando o Inesperado em Bênçãos. Vamos ao texto. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado Ai e a destruído totalmente, e que os moradores de Gibeão haviam feito a paz com os israelitas e que estavam no meio deles, Adonisedeque teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então os 5 reis dos amorreus se ajuntaram para atacar Gibeão. Eles, com todos os seus exércitos, sitiaram a Gibeão e batalharam contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus e que habitam na região montanhosa. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. E Deus disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até a Zeca Maqueda. Enquanto fugiam de Israel, do céu o Senhor lançava sobre eles uma chuva de pedras grandes até a Zeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Meus amados, Josué e o povo de Israel foram enganados pelos líderes da cidade de Gibeon e forçados a fazer uma aliança de paz e ajuda bélica, quando na verdade Josué e o povo de Deus deveria derrotá-los. O povo de Deus fora enganado porque Josué não consultou ao Senhor a respeito de tal aliança. Simplesmente caiu na mentira dos gibeonitas, que se disfarçaram de viajantes de um povo distante. O rei de Jerusalém, sabendo que Israel havia destruído totalmente as cidades de Ai e Jericó, e que o povo de Gibeon, que era muito maior e mais forte do que Aia, fizera aliança com Josué e Israel, Adonisedeque, rei de Jerusalém, com receio de também ser atacado por Josué juntamente com os gibeonitas, uniu-se a outros 5 reis dos amorreus, moradores da região, e juntaram seus exércitos para combaterem contra Gibeon. Ameaçados, os gibeonitas recorreram a Josué, exigindo que a aliança entre eles fosse cumprida. Mesmo tendo sido uma aliança feita à base de mentiras, Josué honra e cumpre a aliança feita. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, Deus transforma o erro de Josué em bênção ao povo de Israel. Mais cedo ou mais tarde, Josué teria que enfrentar esses 5 povos, essas 5 tribos dos amorreus, e uma de cada vez, o que exigiria muito mais esforços e várias estratégias. Ao invés disso, agora, em apoio aos gibeonitas, Israel, reforçado com o grande exército de Gibeon, tem a oportunidade de enfrentar os 5 reis de uma única vez e derrotá-los. O que, como lemos no início, realmente acontece. Desse texto, dessa narrativa, meus queridos, podemos retirar 4 lições. Primeira lição: Deus transforma nossos erros em acertos. Por amor e misericórdia a nós,
Deus transforma um deslize, um erro, uma falha, uma negligência cometida por nós ou por terceiros em bênçãos a nosso favor. O que Israel teria que fazer somente com os seus soldados, Deus transformou o erro de Josué de não ter consultado a Deus com relação à aliança com os gibeonitas em reforço bélico com o exército que enganara Israel. E assim concedeu aos israelitas a vitória sobre 5 nações de uma única vez. Portanto, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que Deus transforma os nossos erros, os nossos deslizes, a nossa negligência em bênção a nosso favor. Segunda lição que nós aprendemos com este texto é que nós devemos aprender a conviver com uma situação de desconforto até que Deus a mude em nosso favor. Como consequência de eventuais erros nossos, ou de terceiros, ou de circunstâncias outras, ou estejamos numa situação de desconforto ou até mesmo de prejuízo e não haja o que fazer com relação a isso, o texto nos ensina a aguardar com tranquilidade no Senhor até que Ele resolva essa situação ou determinada situação. Muitas vezes, tentando resolver um problema por nós mesmos, acabamos piorando a situação. Deus conhece o momento exato e qual a forma correta de resolver as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Portanto, por mais desconfortante que seja determinada situação, ou até mesmo desesperadora, oremos a Ele, entreguemos a Ele e esperemos nele o tempo da resposta, o tempo da solução. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que submeter nossa vontade à vontade de Deus evita o erro. Somente Deus é onisciente e onipresente e onipotente, e portanto somente Ele tem condições de saber e conhecer de antemão as consequências das nossas decisões. Submeter a Deus decisões a serem tomadas é deixar que Ele as conduza de maneira a nos favorecer, e assim estaremos evitando a oportunidade do erro. Quem submete suas vontades e decisões à vontade de Deus e aguarda nele a resposta no tempo dele, não erra, porque em Deus não há erro. Quarta lição que nós tiramos dessa narrativa: tudo acontece no tempo de Deus. Aprendemos também, meus queridos, com esse texto, que há coisas que nós esperamos para o presente, mas que Deus o prepara para o futuro. E que há coisas que nós esperamos para o futuro, mas Deus o prepara para o presente. E que, portanto, somente Deus sabe o que é certo para o momento exato, no tempo dele. Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em Mateus 6, 27, Jesus afirma: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora sequer à duração de sua vida? Amados do Senhor, como criancinhas de peito que dependem do aleitamento materno para a sua existência, precisamos aprender a depender totalmente de Deus em tudo. Não somos donos nem senhores de nada, nem de situação alguma. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Também Provérbios 16:3 afirma: entrega teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Quantos planos, meus queridos, foram feitos no ano passado, no ano de 2019,
para este ano, o ano de 2020, em todas as áreas e setores da sociedade, e não somente brasileira, mas da sociedade mundial. No entanto, é certo que todos estes planos foram frustrados, nenhum deles realizado. E por quê? Porque foram planos feitos pelo coração do homem. Deus frustrou todos os planos de todos os homens da terra para que o homem saiba que Deus é o Senhor de todo o universo e que sem Ele nada somos e nada realizamos. Mas Ele, Deus, tudo sabe, tudo sabia, porque tudo Ele sabe em todos os tempos, para todos os tempos, para todos os povos e todos os seus filhos. E Deus então mudou tudo no mundo inteiro desde o começo desse ano. Nada do que seria planejado será. Agora, quando se pensa em voltar ao normal, ainda que paulatinamente, temos planos. Mas estes planos foram submetidos ao parecer da vontade de Deus? Ou estamos esperando que mais uma vez sejamos frustrados? Esta pandemia, meus queridos, nos ensinou e nos ensina que não somos nada e que nada podemos fazer sem Deus. Ouça o que nos diz Tiago 4, de 13 a 15. Diz o texto: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Meus amados, Deus tem planos para a vida de cada um de nós. E devemos viver de acordo com o que Ele tem como propósito para a nossa existência. Finalmente, meus queridos, Salmo 37, versículos 5 e 7 dizem: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor, meu querido, e aguarde nele. Amém. Deixe Deus abençoar sua vida. Entregue-se ao Senhor Jesus e assim você e tudo o que lhe diz respeito será grandemente abençoado. Que assim seja. Abraço. Até mais. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos protegido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o alimento diário, todo dia também dando a palavra para nós, abençoando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado do mal, livrado nós dessa pandemia e nos protegendo. Pai, eu lhe peço que o Senhor continue conosco, protegendo todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, protegendo toda a sua igreja, Pai. Abençoe a família pastoral, proteja eles, abençoe os irmãos da nossa igreja memorial também, protejam cada um deles e também toque, Pai, no coração de pessoas que estão nesse momento precisando da sua palavra, nesse momento difícil, que o Senhor traga para perto de Ti, para a Tua igreja, Pai. Abençoe grandemente todos que estão trabalhando nesse momento difícil, protejam na ida ao trabalho, na volta para casa. Abençoe nossa semana, abençoe esse dia nosso, continua nos protegendo e nos guardando, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração, Pai, que eu oro e agradeço em nome do Seu Jesus. Amém. Inscreva-se no nosso canal, ali você encontrará a palavra de Deus para abençoar a sua vida e a vida dos seus queridos. Compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar o reino de Deus. Também nós estamos no Instagram. Quero aproveitar e agradecer grandemente ao Edgar pelas gravações, edições e postagens
das nossas mensagens. Muito obrigado, filhão. Deus abençoe você grandemente.